O desenvolvimento de jogos pode acontecer de maneiras muito diferentes. Pode mudar muito de profissional para profissional. Mas eu gostaria de partir de elementos gerais para a gente poder compreender como essa indústria pode oferecer possibilidades diferentes de trabalho. Olá, meu nome é Dayana, sou psicóloga e pesquisadora de saúde mental no trabalho e no vídeo de hoje eu quero falar sobre como é feito um jogo digital. E eu vou falar sobre isso a partir de 4 pontos. Tipo de jogo, recursos financeiros, equipe desenvolvedora e etapas do desenvolvimento. A primeira questão a ser discutida é qual é o propósito desse jogo? E essa questão vai nos levar ao tipo de jogo. Esse vai ser um jogo para desenvolver um tipo de mecânica, vai ser um jogo para aumentar a conscientização sobre algum tema, vai ser um jogo de entretenimento, vai ser um jogo sério. Os jogos de entretenimento, por exemplo, são jogos que a gente joga para se divertir, para passar o tempo. Já os jogos sérios, em geral, têm um objetivo educativo por trás deles. São muito utilizados na educação, ou para empresas ou instituições diversas. Junto disso, precisa ser definido também outros elementos. Qual é o gênero do jogo, a sua modalidade, as suas regras, para citar alguns. Pois todos eles vão, obviamente, dizer respeito ao tipo do jogo, mas também vão definir como vai ser o modo de produção desse jogo. Por exemplo, no caso do jogo sério, ele em geral é solicitado por uma organização externa, que vai pedir a um estúdio ou a uma pessoa desenvolvedora para fazer um determinado jogo. E aí vai se estabelecer essa relação com essa instituição externa e esse estúdio ou essa pessoa desenvolvedora, em que vai ter que ser negociado os tipos de recursos, prazos e outros elementos que vão estar definindo ali o modo de produção desse jogo. Outro elemento relevante são os recursos financeiros. Os recursos eles podem ser provenientes da própria pessoa que está desenvolvendo o jogo, ou também pode ser proveniente de outras fontes. O dinheiro pode ser captado por meio de investidores anjo, financiamento coletivo, publishers, aceleradora, capital empreendedor, pode ser proveniente também de dinheiro público, como editais, leis de apoio. Tem diversas maneiras de se conseguir recursos nessa indústria. Esse talvez seja um dos elementos que mais vai definir o modo como o jogo vai ser produzido, pois principalmente quando existe uma financiadora externa à equipe que desenvolve o jogo, essa financiadora pode passar a exigir prazos, resultados, mudança do escopo do jogo, dentre outros elementos que podem dificultar ou facilitar o processo de desenvolvimento desse jogo. Outro ponto muito importante é saber quem é a equipe que vai estar desenvolvendo esse jogo. É possível que o jogo seja feito por apenas uma pessoa, como foi o caso de Stardew Valley, em que uma pessoa desenvolvedora assumiu toda ou quase todas as funções do jogo. É possível também fazer um jogo com uma equipe pequena, em um estúdio, como foi o caso de Wandering Village. Também é possível fazer o jogo com um estúdio muito grande, como foi o caso de GTA V, que contou com 360 pessoas no estúdio principal e mais de 600 pessoas externas a esse estúdio. Então foi um jogo feito com muita gente. É possível também fazer parte de um estúdio que atua como terceirizado para outros estúdios que desenvolvem jogos. Ou seja, quando outros estúdios precisam de algum elemento específico, eles podem recorrer a um estúdio que vai estar realizando trabalhos pontuais, de maneira terceirizada. Ou então é possível oferecer o seu trabalho de maneira individual e autônoma, realizando demandas específicas para outros jogos. Sabendo dessas características, fica mais fácil da gente compreender como vai ser esse processo de produção. E acho que deve ter ficado evidente já que cada jogo pode assumir diversas configurações. Um jogo pode ter mais ou menos liberdade criativa, mais ou menos recursos, uma equipe menor ou maior, e todas elas vão determinar como é que esse jogo vai estar sendo desenvolvido, como é que ele vai acontecer. Sabendo dessas características, vamos à produção em si. De acordo com a professora Ana Manrubia, da Universidade de Madrid, a produção de um jogo conta com as seguintes fases. Na pré-produção, uma pessoa, no caso de ser dev individual, ou então uma equipe, vão se reunir para definir esses principais elementos do jogo, que são os que eu acabei de citar. Qual o tipo do jogo, seu propósito, as regras,
quais plataformas ele pode ser lançado, recursos disponíveis, como captar eles e diversos outros elementos. Em geral, antes de efetivamente começar a produção do jogo, é feito um protótipo. Esse protótipo vai servir para validar algumas ideias iniciais e também para apresentar o jogo para uma possível financiadora que, se gostar do projeto, vai estar podendo auxiliar, né, com os recursos financeiros ou na publicação do jogo. Quando existem todos os meios necessários para começar a desenvolver o jogo, essa equipe ou essa pessoa desenvolvedora vão começar a buscar contatos de outras pessoas, caso seja necessário, para estar auxiliando a fazer o jogo, né? Sejam pessoas autônomas, terceirizadas ou com outras vinculações. Na fase de produção, é feito o design do jogo. Então, desenham-se os elementos que foram definidos na etapa anterior. Desse modo, então, os designs artísticos, mecânicos, físicos e técnicos vão ser desenvolvidos em seus respectivos softwares para depois serem unidos na fase de implementação, que vai ser então colocar tudo isso para trabalhar em conjunto no motor de jogo escolhido. Após essas fases, vamos ao momento de provas. A primeira delas é a prova alfa, na qual o produto vai ser testado pela primeira vez para serem procurados bugs ou erros que precisam ser corrigidos. Em seguida vem as provas beta, na qual a testagem conta também com a implementação de modificações do conteúdo do jogo, como legendas, áudios e outros elementos que vão ser necessários para que esse jogo seja acessado também em outras nacionalidades, inclusive no que diz respeito às legislações de outros países. Por fim, a autora chama de Gold Master a cópia definitiva que vai ser publicada, mas também podem ser incorporadas outras provas dentro da produção do jogo. Isso vai depender da necessidade de cada equipe e de cada jogo que está sendo desenvolvido. A última etapa é a pós-produção, em que o marketing está a todo vapor e também são feitas correções, extensões e o uso do jogo de diferentes maneiras para que ele continue rendendo lucros. Depois do lançamento do jogo, é normal que aconteça a desagregação da equipe que desenvolveu ele. E geralmente é nesse momento que acontecem os layoffs ou as demissões em massa. E opta-se então por manter uma pequena equipe fazendo as atualizações que o jogo necessita. Ou então, se é uma equipe que já tem um outro projeto, um outro jogo acontecendo de maneira paralela, essa equipe simplesmente vai alternar e passar a desenvolver o outro jogo. Mas eu tenho um adendo. Essas etapas são uma visão de como esse processo de desenvolver um jogo pode acontecer. Na literatura existem diversos modelos que podem ser utilizados ou os quais façam mais sentido para a sua realidade. Um modelo disponibilizado pela Thais Weiler, que é game designer, demonstra algumas dessas diferenças em comparação com o primeiro modelo que acabei de apresentar. Por exemplo, aqui a produção começa somente após o desenho técnico ter sido iniciado. E a fase de compilação e testes ocorre também na pós-produção, bem diferente do primeiro modelo que eu mostrei. Mas o mais interessante aqui nesse modelo é ver o modo como vários processos podem ocorrer de maneira conjunta e simultânea. Temos também outros modelos que podem ser utilizados e que vão descrever esse processo de desenvolver um jogo. Cada um deles traz alguma especificidade e alguma utilidade. Eu vou deixar os modelos que eu encontrei aqui nas minhas referências, caso vocês queiram dar uma olhada neles. Então, cada novo jogo ele pode exigir novas etapas, ou então ele pode suprimir etapas que eu acabei citando. Isso vai depender do projeto, vai depender da equipe, dos recursos, do tipo de jogo, vai depender também da experiência e conhecimento das pessoas que estão fazendo o jogo. Então são diversos elementos que contam nessa equação. E aí, tem alguma etapa ou elemento de desenvolvimento do jogo que mais te chamou a atenção? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais!